A verdade por trás da traição do meu marido. Quando ele parou de me tocar, eu me lembro claramente do dia em que tudo mudou. Foi um daqueles dias em que você sente, no fundo do seu coração, que algo não está certo, mas não sabe exatamente o que é. Ele parou de me tocar. E naquela hora, o que parecia ser apenas mais um sinal da rotina diária se transformou em um alerta silencioso que eu não soube interpretar. Eu não sabia, mas aquele seria o início de um ciclo de dor e traição que marcaria a minha vida de uma maneira que eu jamais imaginei. Antes de continuar, eu quero saber de onde você está assistindo essa história. Comente aqui a sua cidade e vamos nos conectar. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas e emoções. Agora, deixe-me contar a minha história. Eu sou a Helena. E o que vou contar agora não é apenas sobre uma traição, mas sobre como um relacionamento que parecia perfeito se desfez lentamente, sem que eu percebesse os sinais, até que a verdade, cruel e devastadora, veio à tona. Quando ele parou de me tocar, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Não houve um aviso claro, mas uma ausência gradual. Primeiro foram os pequenos gestos. As mãos que antes me tocavam com carinho, agora pareciam evitar meu corpo. O abraço que antes vinha com naturalidade, como um gesto de amor, agora era frio, quase mecânico. Aquelas carícias inocentes, que eram a forma mais simples de demonstrar afeto, foram se tornando cada vez mais raras. Aquela sensação de proximidade, de que estávamos juntos no mesmo ritmo, foi sumindo, sem que eu percebesse. A verdade é que no começo eu tentei justificar. Achei que era apenas cansaço, a correria do dia a dia, ou até mesmo a fase. Depois vieram as desculpas. Estou muito cansado, Helena. Não estou com cabeça para nada. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Eu me agarrei à ideia de que, como sempre, ele passava por um momento difícil e logo tudo voltaria ao normal. O problema é que o normal nunca mais voltou. Ele, que costumava ser tão carinhoso, que me fazia sentir segura e amada, agora estava cada vez mais distante. Às vezes eu olhava para ele e me perguntava se ainda o conhecia. Ele estava ali, fisicamente presente, mas emocionalmente distante. E essa sensação de solidão foi se infiltrando cada vez mais no nosso casamento. Aquela que parecia ser uma relação sólida, construída com amor, agora estava em frangalhos. E eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como me aproximar dele novamente. Eu tentava conversar, mas as respostas eram sempre vagas, como se ele estivesse se afastando cada vez mais de mim, sem me dizer o motivo. A verdade é que eu não estava mais em sintonia com um homem com quem compartilhei os últimos anos da minha vida. Mas eu ainda acreditava, mesmo que de forma inconsciente, que esse afastamento era algo passageiro. Ele sempre voltava para casa, sempre me cumprimentava, mas eu sabia que algo estava fora de lugar. Foi então que, em um desses dias, ele saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual, sem nem me dar um beijo de despedida. E isso me fez sentir uma pontada de dor no peito, algo que até então eu tinha ignorado. Quando ele voltou mais tarde, não teve a mesma gentileza de antes. Não me abraçou, não perguntou como foi meu dia, ele apenas se dirigiu ao sofá, ligou a televisão e se afundou na tela como se nada estivesse acontecendo. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, pensei, eu não o reconheço mais. Mas o pior ainda veio por vir. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Acordei antes dele, como sempre fazia, e percebi que ele não estava mais ao meu lado na cama. Fui à cozinha, mas não encontrei ele lá também. Meu coração acelerou. Olhei em direção ao escritório, onde ele costumava passar o tempo nas manhãs de sábado, e o encontrei sentado, com o celular na mão, mexendo nele sem parar. Ele não percebeu minha presença. Eu o observei por alguns segundos, mas o que mais me marcou foi a expressão de total desinteresse. Não havia nenhum carinho nos olhos dele, nenhum gesto de afeto. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia como confrontá-lo. O que eu deveria dizer? Como explicar a dor que sentia sem parecer histérica? Eu me perguntava, será que ele ainda me ama? Será que está acontecendo algo que eu não consigo ver? Foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Eu não sabia, mas naquele instante algo estava prestes a ser revelado. Algo que me faria questionar
todo o meu casamento, a minha relação com ele e até mesmo o que eu acreditava ser o nosso amor. Eu o amava, sempre o amei, e até então eu achava que ele também me amava. Mas a traição, essa palavra cruel, ainda estava longe de ser algo que eu imaginava. Eu sabia que algo estava errado, mas o que me assustava mais era o fato de não conseguir identificar exatamente o que era. Sabia que estava perdendo algo, mas não tinha a menor ideia de como poderia recuperar o que havia se perdido entre nós. E assim, com o tempo, fui me acostumando a essa nova realidade. O que começou como uma pequena ausência de toques e palavras gentis se transformou numa rotina fria e distante. Mas na minha mente, eu ainda acreditava que tudo voltaria ao normal, que ele só estava passando por uma fase e que em algum momento tudo se resolveria. No fundo, eu queria acreditar nisso. E foi exatamente nesse momento de incerteza que eu comecei a perceber que a verdade estava se escondendo bem debaixo dos meus olhos. Eu só não sabia onde procurá-la. Eu comecei a enxergar a verdade, mas ainda tinha esperança. Os dias seguintes foram uma mistura de incertezas e momentos de uma quietude desconfortável. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas o que mais me atormentava era a sensação de que algo estava se quebrando, e eu não sabia como remendar. Ele continuava distante, mas, ao mesmo tempo, sempre tinha uma desculpa pronta para justificar o seu comportamento. O trabalho estava estressante, a pressão da empresa, os problemas com os amigos. Eu queria acreditar. De verdade, eu queria me convencer de que tudo aquilo era apenas uma fase. Uma dessas fases complicadas que todos os casais enfrentam. Mas quanto mais eu tentava ignorar os sinais, mais eles se tornavam evidentes. A noite começou a se arrastar de forma diferente. As conversas haviam diminuído e eu já sabia o que estava por trás do silêncio. Era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Antes ele me contava sobre seu dia, sobre os altos e baixos de seu trabalho, mas agora ele apenas me dava respostas curtas. Aquelas conversas que me faziam sentir especial agora pareciam inúteis. Eu os ouvia falar sobre tudo, menos sobre o que realmente importava. Nós dois. E foi em uma noite de quinta-feira, quando a casa estava silenciosa e a noite parecia mais fria do que o normal, que eu percebi algo que não podia mais ser ignorado. Eu estava no quarto, arrumando o closet, quando o meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Achei que fosse uma mensagem da minha irmã, como sempre acontecia àquela hora. Mas, ao pegar o celular, meu coração deu um salto. Era uma notificação de uma rede social que eu raramente acessava. Era uma mensagem privada, e o nome que apareceu na tela foi o de uma mulher. Era uma mulher de nome Carla. Meu estômago embrulhou instantaneamente. Fui tomada por uma sensação de pânico, mas ao mesmo tempo uma parte de mim queria acreditar que aquilo não significava nada. Talvez fosse apenas uma amiga de trabalho ou alguém que ele conhecia há muito tempo, mas algo me dizia que havia algo errado. Não resisti. Abri a mensagem. Eu sinto sua falta, amor. Não vejo a hora de te ver de novo. Eu li e reli aquelas palavras várias vezes, tentando processá-las. A dor foi instantânea, como uma lâmina cortando minha carne. Aquelas palavras não estavam sendo escritas para um amigo ou colega de trabalho. Aquilo não era uma mensagem casual. Não havia nenhuma dúvida, meu marido estava envolvido com outra mulher. A traição estava bem diante dos meus olhos. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não sabia o que fazer. Devo chamar ele para conversa? Devo confrontá-lo agora? Minha mente estava cheia de perguntas, mas tudo parecia irreal. Eu olhei para o espelho e vi a expressão de alguém completamente desnorteado. Alguém que já não sabia em quem confiar. Eu estava sozinha naquele momento, dentro de mim mesma, tentando entender o que aquele celular significava. A dor não parava de aumentar. Eu olhei para ele, deitado ao meu lado, já dormindo profundamente, alheio ao turbilhão dentro de mim. Ele estava ali, em paz, enquanto eu estava quebrada. Eu sabia, com todas as fibras do meu ser, que a confiança que tinha nele estava se desfazendo.
e isso me corroía por dentro. Fiquei ali por alguns minutos, o celular ainda na minha mão. Eu não sabia se deveria acordá-lo e perguntar diretamente ou se deveria esperar. O que eu poderia dizer? Como explicar a dor que sentia sem parecer histérica? Eu sabia que ele estava ciente do que tinha feito, mas naquele momento eu estava lutando contra o medo de enfrentar a realidade. Foi então que ele se aproximou, me deu um beijo na testa e disse: "Boa noite, Helena. Eu te amo." E ele foi embora, indo para o outro quarto, como se nada tivesse mudado. Eu não consegui me mover. Fiquei ali, congelada, olhando para o celular, com aquela mensagem ecoando na minha mente. O silêncio da casa era opressor. Não havia mais um som, a não ser o meu próprio coração batendo forte em meu peito. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu queria correr atrás dele, confrontá-lo ali mesmo, mas algo dentro de mim me dizia que não era a hora. O que eu precisava agora era entender o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo e, principalmente, como eu permitiria que a verdade viesse à tona. Eu passei a noite em claro, refletindo sobre tudo o que aconteceu. O que eu deveria fazer? Confrontá-lo diretamente ou esperar e observar mais, esperando que ele se entregasse à verdade? A raiva se misturava com o medo. Eu me sentia vulnerável, como se o chão sob os meus pés tivesse desaparecido. Ele, que foi o homem que eu amei, que me prometeu amor eterno, estava me destruindo de dentro para fora, e eu não sabia como reagir. Tudo o que eu sabia era que eu não merecia isso. Não merecia viver em um casamento de mentiras, de gestos frios e de promessas não cumpridas. E eu sentia uma dor indescritível ao perceber que a minha maior insegurança estava se confirmando. Eu sabia, no fundo, que ele não havia mais o mesmo carinho por mim, mas nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Na manhã seguinte, eu me levantei com um propósito claro. Eu não podia mais viver na incerteza. Eu precisava saber a verdade. Não importava o quanto isso fosse doloroso. Eu não podia mais continuar vivendo de ilusões. O medo da dor da verdade era muito menor do que viver na mentira. Eu o olhei de longe enquanto ele tomava café na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Ele me deu um sorriso forçado, mas eu percebi que ele estava tenso. Eu queria perguntar tudo naquele momento, mas sabia que não estava pronta para lidar com a verdade ainda. O que me estava segurando era um mix de esperança e medo. E eu sabia que se confrontasse ele, nada seria mais como antes. Naquele instante, percebi que a nossa relação, a nossa intimidade, já estava quebrada. Não havia mais volta. A manhã seguinte foi a mais estranha de todas. O silêncio dentro de casa parecia mais denso do que nunca. A leveza que costumava existir no ambiente quando tudo estava bem entre nós havia desaparecido. O simples ato de respirar agora parecia um esforço. Ele estava lá, sentado na cozinha, tomando café como se nada tivesse acontecido. O mesmo homem que me prometeu lealdade, que me deu promessas de amor eterno, estava ali, alheio ao que estava acontecendo dentro de mim. Eu olhei para ele por um momento, com a coragem que nunca pensei que teria. Algo dentro de mim estava se transformando. Aquele medo paralisante que eu sentia antes, agora estava começando a se dissipar, sendo substituído por algo mais forte: a raiva. A necessidade de confrontá-lo, de finalmente saber a verdade, superou a minha dúvida. Fui até a cozinha, com o celular ainda na minha mão, e me sentei à mesa com ele. Ele levantou os olhos por um segundo e logo voltou à sua xícara de café, como se o simples fato de ele estar ali, naquela situação, fosse natural. Ele estava tentando me enganar, me fazer acreditar que nada estava acontecendo, mas eu sabia. A dor de saber o que ele estava fazendo me rasgava por dentro e cada segundo que passava sem que eu falasse algo era um peso ainda maior. "Você quer me contar sobre essa mulher?"
As palavras saíram da minha boca sem que eu tivesse planejado, mas elas estavam lá, como uma avalanche de sentimentos que eu não podia mais controlar. Ele congelou por um segundo, antes de baixar a cabeça. Eu vi a culpa em seus olhos, mas ao mesmo tempo ele tentou se esconder atrás da defesa. Ele olhou para mim como se tentasse encontrar uma desculpa, uma justificativa, mas não havia mais espaço para isso. O tempo, a paciência e a confiança que eu tinha em nós dois estavam se esvaindo. Ele tomou um longo gole do café antes de responder, e a voz dele estava trêmula, como se soubesse que não tinha como voltar atrás. Helena, não é o que você está pensando. Eu olhei para ele e tudo dentro de mim queria acreditar nas palavras que ele estava dizendo, mas a realidade já havia se imposto. A mentira estava exposta e não havia mais como esconder a verdade. Aquelas palavras, não é o que você está pensando, foram as mesmas palavras que ele usou na primeira vez que ele me mentiu. Quando eu perguntei onde ele estava quando chegou tarde em casa, e ele disse que estava no trabalho, mas algo dentro de mim sabia que ele não estava. Eu encarei-o com um olhar firme, sentindo o peso da decepção tomando conta de mim. Então, o que é, se não isso? Como você explica a mensagem da Carla? Como você explica suas mentiras? Ele se levantou, mas não teve coragem de olhar nos meus olhos. Eu vi o corpo dele tenso e a forma como ele evitava me encarar só confirmava o que eu já sabia. A traição não era uma invenção minha, era a realidade cruel que se desenrolava diante de nós. Eu senti as lágrimas ameaçando cair, mas de alguma forma, uma parte de mim estava em paz. Eu sabia que tinha que passar por essa dor, mas finalmente poderia seguir em frente. Eu precisava me libertar da mentira. Eu não sabia como, mas estava pronta para encarar a verdade, não importa o quanto ela me machucasse. Eu não sei o que aconteceu, Helena. Só sei que as coisas não estão mais como antes. Eu me sinto perdido e a Carla, ela me faz sentir algo que eu não sinto há muito tempo. Ele estava tentando justificar, tentando me fazer entender o que ele não conseguia explicar, mas aquilo era mais do que uma desculpa, era uma admissão. Eu olhei com raiva de mim mesma por ter sido tão cega, de ignorar todos os sinais. Raiva dele por ter me enganado durante tanto tempo. Aquelas palavras me cortaram de dentro para fora porque, no fundo, ele estava admitindo algo que eu já sabia. Ele havia se perdido, mas a nossa relação já estava irremediavelmente quebrada. E eu? O que você sente por mim? Tudo que você me fez passar, e agora isso? Você nunca pensou em mim? No nosso casamento? Você não pensa em como está me destruindo? As palavras saíam da minha boca com uma ferocidade que eu mesma não reconhecia. Eu estava em pedaços e ele estava tentando justificar o injustificável. Ele não sabia o que dizer. Ele não sabia como se defender de algo que era claro para mim. Eu não precisava de explicações. Eu precisava de uma atitude, de alguém que tivesse coragem de ser honesto, de alguém que pudesse olhar para mim e dizer: eu errei e estou aqui para fazer o que for necessário para corrigir. Mas não, ele não tinha coragem de assumir a responsabilidade. Ele estava perdido em suas próprias inseguranças e em sua própria falta de compromisso. E naquele momento eu soube que o homem que eu amava já não existia mais. Ele havia se perdido há muito tempo. O que mais me machucou não foi a traição em si, mas o fato de que ele havia me enganado o tempo todo. Ele me fez acreditar num amor que já estava morto e, por mais que eu quisesse, não poderia mais viver nesse relacionamento. Não era mais sobre ele ou sobre nós dois, era sobre mim. Eu respirei fundo, controlando as lágrimas que ameaçavam sair. Eu olhei para ele pela última vez e naquele olhar eu percebi que ele estava esperando algum tipo de reação. Esperava que eu fosse ceder, que eu perdoasse, que de alguma forma voltássemos àquela vida de antes. Mas eu não podia mais. Eu não podia mais viver com as mentiras. Não podia mais ficar em um relacionamento que me fazia me sentir menor a cada dia. O silêncio se instalou entre nós. Eu olhei pela última vez e não pude mais ver o homem com quem eu casei. Ele estava ali,
fisicamente presente, mas não havia mais espaço para nós. Não havia mais espaço para mentira. Eu respirei fundo e levantei da mesa. Ele ainda me observava, esperando talvez que eu perdoasse, que eu dissesse algo, mas eu não disse nada. Eu apenas saí da sala. Não sabia para onde ia, mas sabia que não podia mais ficar ali, naquele lugar. Eu estava me libertando. E foi naquele momento que eu finalmente entendi. Eu não dependia dele para ser feliz. Eu não precisava de um relacionamento que me destruísse. Eu precisava de paz, de honestidade e, principalmente, de mim mesma. O processo de curar e reconstruir minha vida após a traição. O silêncio após o confronto foi de uma intensidade única. Eu saí da cozinha e fui direto para o quarto, onde o vazio parecia me engolir ainda mais. Não era só a casa que estava silenciosa, era minha alma. A dor da traição não era mais uma possibilidade, mas uma realidade cruel que agora fazia parte de mim. Eu não sabia quanto tempo ia levar para curar, ou se algum dia a dor iria realmente desaparecer, mas uma coisa eu sabia: não seria mais o que eu era antes. Eu não seria mais a mulher que aceitava viver uma mentira. Passei o resto da tarde sozinha, sem querer ver ninguém, nem mesmo meu marido. Ele estava lá, na sala, sem coragem de vir até mim. Eu sabia que ele queria se desculpar, mas não havia mais desculpas que pudessem apagar o que ele fizera. Nada poderia consertar a quebra de confiança, a decepção de saber que o homem em quem eu mais confiava havia me traído. Não era uma simples falta de carinho ou um desentendimento passageiro, mas algo que corroeu a base de tudo que construímos juntos. Eu sabia que a única pessoa que poderia agora me ajudar era eu mesma. Eu estava cercada por lembranças de um casamento que já não existia. Cada canto da casa, cada fotografia, cada objeto me lembrava o que perdemos, o que ele havia destruído. As primeiras horas, os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu me sentia impotente, fraca e não sabia como agir. Eu queria voltar no tempo, queria acreditar nas palavras de amor que ele me dizia, mas eu sabia que não podia mais ignorar a realidade. Ele tinha feito a escolha dele e eu precisava fazer a minha. Naquela noite, depois de dias de silêncio, resolvi sair para uma caminhada. Eu precisava me afastar, respirar, estar sozinha com meus próprios pensamentos. A rua estava calma. O céu estava limpo e estrelado, e ao caminhar sozinha, percebi que não importava o quanto aquela noite fosse escura, eu ainda tinha o controle de cada passo que dava. A noite parecia refletir o que estava acontecendo dentro de mim, a escuridão da dor e da desilusão, mas também a possibilidade de um novo amanhecer. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu sabia que tinha que me reconstruir, não para agradar a ninguém, mas para mim mesma. O amor que eu tinha por ele já não importava mais, o que importava era o amor próprio. Era hora de reencontrar a Helena que eu havia esquecido no processo, a mulher que tinha sonhos, paixões e uma vida própria. Eu não poderia me permitir ser consumida por um homem que não me valorizava. Voltei para casa mais tarde e a sensação de estar fora, respirando a liberdade, me deu forças para dar o primeiro passo em direção à minha recuperação. No dia seguinte, decidi buscar ajuda profissional. Eu sabia que sozinha não conseguiria lidar com a dor, a frustração e o medo de me perder ainda mais. Fiz minha primeira sessão de terapia e no começo foi difícil. Falar sobre meus sentimentos e sobre o que eu estava passando parecia algo impossível, mas à medida que as palavras começavam a sair, eu sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. A psicóloga me ajudou a entender que o que eu estava sentindo era normal. O choque, a tristeza, a raiva, tudo fazia parte do processo de cura. Eu não precisava ser forte o tempo todo. E estava tudo bem sentir dor.
mas o mais importante era não se afundar nela. Com o tempo, as sessões se tornaram um espaço seguro, onde eu pude colocar para fora o que estava guardado há tanto tempo. E o mais importante, eu comecei a entender que não era culpa minha. A traição não havia sido provocada por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Ele havia tomado a decisão dele e a responsabilidade por essa escolha era inteiramente dele. E então, os pequenos passos começaram. Voltei a fazer as coisas que me faziam bem, atividades que tinham ficado de lado ao longo dos anos, como a leitura, a pintura e até mesmo viajar sozinha. Eu redescobri o prazer da minha própria companhia e, aos poucos, comecei a perceber que não precisava de ninguém para ser completa. Eu já era suficiente. Comecei a me conectar com mulheres fortes que estavam passando por situações semelhantes, e a troca de experiências me deu uma força que eu nunca soubera que existia. Eu percebi que, em algum lugar, eu sempre soube que eu podia seguir em frente sozinha, mas não queria admitir para mim mesma. A cada nova pequena vitória, como sair com as amigas, redescobrir velhos hobbies ou simplesmente dar um sorriso genuíno, eu sentia que estava me tornando mais forte. O casamento, a dor, a traição, tudo isso foi ficando cada vez mais distante da minha realidade, enquanto eu tomava de volta as rédeas da minha vida. Eu me via como uma mulher nova, não mais aquela que dependia de um homem para sentir que tinha valor. Foi então que comecei a refletir sobre o perdão. Não o perdão dele, mas o perdão a mim mesma. Eu precisava deixar ir a culpa que carregava por ter acreditado nele tanto tempo. Precisava entender que a minha felicidade nunca deveria ter dependido de outra pessoa. Eu havia sido forte, mas agora precisava me dar permissão para ser vulnerável, para me curar de verdade. E a decisão de perdoá-lo finalmente me veio de forma natural, não por ele, mas por mim. O perdão não significava que ele merecia voltar à minha vida, mas sim que eu não queria carregar o peso da raiva e do rancor. Eu o perdoei porque me dei conta de que a verdadeira força vinha de dentro de mim, e não de algo ou alguém que estava fora do meu controle. Após o perdão, tomei outra decisão. Eu não o procuraria mais. Eu não queria mais saber das desculpas dele, nem das tentativas de reconciliação. O que estava feito, estava feito. Ele já havia mostrado o que realmente pensava sobre o casamento, e eu não queria mais alimentar essa mentira. Eu queria algo mais para minha vida. Algo que fosse genuíno, algo que fosse verdadeiro, e para isso eu precisava seguir sozinha, pelo menos por um tempo. A ideia de continuar casada com ele me parecia cada vez mais distante. Eu já não via mais o futuro que imaginava ao seu lado. Meu futuro agora era meu, e eu estava pronta para viver por mim. Com o tempo, a dor foi diminuindo. A sensação de que eu estava sozinha foi se dissipando à medida que eu me fortalecia. Comecei a me ver em novos olhos, como alguém que não precisava de ninguém para ser feliz. Minha jornada de cura não foi fácil, mas foi transformadora. Eu fui capaz de olhar para a mulher no espelho e finalmente sentir orgulho dela. O recomeço de uma vida nova, comigo mesma. Quando olho para trás e vejo tudo que passei, percebo quanto fui capaz de crescer a partir de uma dor que parecia insuportável. A traição que vivi não foi apenas uma quebra de confiança, mas também o começo de um novo capítulo da minha vida. Um capítulo que me permitiu me encontrar novamente. A jornada não foi fácil. Não foi uma transformação mágica que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo doloroso e gradual, que exigiu que eu me confrontasse com minhas próprias inseguranças e medos. A cada passo, a cada momento em que eu escolhia seguir em frente, me sentia mais forte, mais capaz de lidar com as dificuldades que a vida me trouxe. Eu não sabia que seria capaz de passar por tudo aquilo, mas o processo de
cura me ensinou que eu sou mais forte do que jamais imaginei. À medida que os dias passaram e eu me afastei da dor, comecei a perceber que aquela Helena, que foi deixada para trás em um casamento infiel, não precisava ser a mesma mulher para sempre. Eu me reconstruí, não em função do que ele fez, mas em função do que eu decidi ser. Eu aprendi a me respeitar novamente, a me valorizar. Quando você se perde tanto dentro de um relacionamento, a tentação de procurar a felicidade em outra pessoa é grande. Mas a verdadeira felicidade só pode vir quando olhamos para dentro e nos tornamos completos sozinhos. Eu aprendi a amar a minha própria companhia e a perceber que minha felicidade nunca deveria depender de outro ser humano. Ela depende apenas de mim. Os primeiros dias após a separação foram os mais difíceis. Eu senti medo do que viria a seguir. O vazio que senti quando ele não estava mais ao meu lado parecia me engolir. Cada espaço da casa estava preenchido com as memórias de algo que se desfez, algo que já não existia mais. Mas aos poucos comecei a perceber que, na verdade, não era a minha vida que estava vazia, mas o relacionamento que eu construí com ele que havia se esvaziado. Eu passei por momentos em que a solidão me assolava, mas comecei a entender que a solidão não é um inimigo. Ela pode ser um momento de introspecção, de reconexão com a nossa essência. E foi isso que eu fiz. Comecei a me reconectar comigo mesma, com os meus sonhos, com os meus gostos, com as coisas que me faziam bem e que eu havia deixado de lado por tanto tempo. Lembro-me de um final de semana, pouco depois de começarem as sessões de terapia, em que decidi viajar sozinha. Peguei uma mala pequena, sem um destino fixo, e fui para a cidade vizinha, em busca de um pouco de paz. Foi lá, naquele lugar tranquilo, que encontrei algo em mim que eu havia perdido. A confiança de estar sozinha, mas de estar bem assim. Foi nesse momento que percebi que a vida tem muito mais a oferecer quando somos capazes de sermos autênticos conosco. Durante aquela viagem, passei horas caminhando pelas ruas calmas, lendo livros que havia deixado de lado há muito tempo e até escrevendo em um diário. Comecei a perceber que não precisava de validação externa para ser feliz. Eu me bastava, eu estava me redescobrindo. E esse processo me fez ver que nunca mais voltaria a ser a mulher que colocava a sua felicidade nas mãos de alguém. Com o tempo, minha autoestima foi se reconstruindo. Eu me permitia sair com os amigos, me divertir e, acima de tudo, me permitir ser quem eu realmente sou. Não havia mais espaço para os velhos padrões que me limitavam. Eu deixei para trás a mulher que temia perder algo, a mulher que estava em constante busca de aprovação. Eu me tornei uma mulher que não tem medo de ser vulnerável, mas que também sabia que sua verdadeira força vinha de sua capacidade de se manter inteira, mesmo quando as coisas pareciam desmoronar ao seu redor. E foi nesse período de autodescoberta que percebi que a verdadeira felicidade está em abraçar todas as partes de nós mesmos, as boas e as ruins. Eu me perdoei pelas falhas que cometi, pelas escolhas que fiz e, principalmente, por ter me deixado absorver tanto pelo relacionamento que acabei esquecendo de cuidar de mim mesma. Eu aprendi a me perdoar. Algo que antes parecia impossível. Porque, no final das contas, ninguém é perfeito e a vida é feita de erros, aprendizados e momentos de crescimento. Eu também tomei uma decisão importante. O perdão, para mim, não significava reatar o relacionamento. Eu perdoei porque eu precisava libertar minha alma do peso da raiva. Mas o mais importante, o perdão não era para ele, mas para mim mesma. Ele não merecia mais fazer parte da minha vida, mas eu precisava me libertar do ódio que estava crescendo dentro de mim. O perdão foi o que me deu a liberdade de seguir em frente, sem mais amarras, sem mais traumas. O casamento, com todas as suas promessas e esperanças, ficou para trás.
O que importa agora é o futuro. E o futuro, para mim, é cheio de possibilidades infinitas. Eu estou pronta para viver a minha verdade e sei que, por mais que a dor ainda exista, ela não é mais um peso. Ela é uma parte de quem eu sou agora. E talvez ela seja necessária para que eu fosse capaz de aprender as lições que eu aprendi. Agora, cada dia é uma oportunidade para me reinventar. Eu não preciso mais de validação externa para sentir que eu sou alguém de valor. Eu sou o suficiente. Eu sempre fui suficiente. A minha história não acabou com a traição. E a sua também não precisa terminar com o fim de um relacionamento. Todos nós temos a capacidade de nos reerguer, de aprender com os erros e de buscar a felicidade independentemente dos obstáculos que enfrentamos. Agora, me sinto mais viva do que nunca. Não estou mais à procura de um amor externo para preencher o vazio, pois eu me preenchi. Eu sou o meu próprio amor, a minha própria força, e sei que o que está por vir será ainda mais grandioso do que eu jamais imaginei. E você? O que aprendeu com essa história? Se identificou com algum momento? Como você tem lidado com suas próprias lutas e desafios? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Eu adoraria saber sua opinião. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e não perder as próximas histórias que vamos compartilhar. Acredite, você também é capaz de se reerguer e reconstruir a sua vida. Não importa o quão grande seja a dor, sempre há um caminho para a recuperação. Porque no final, você é mais forte do que imagina.